Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui em nossa catedral, nessa missa do meio-dia, tem se tornado um momento de encontro nosso. Quantas pessoas que nós vamos vendo que vai participando todos os dias, e aqueles que também porventura estejam vindo pela primeira vez ou vêm mais de vez em quando. Sejamos todos muito bem-vindos, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu geralmente gravo a missa e depois eu coloco a homilia na internet para outras pessoas também terem acesso à evangelização. Então, alegria celebrarmos juntos esta Santa Missa. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Mônica. Santa Mônica foi a mãe de Santo Agostinho, que nós vamos celebrar amanhã a sua memória. A igreja colocou os dois em sequência um do outro, justamente pela ligação que existe entre essas duas figuras, esses dois santos. Santa Mônica é conhecida justamente pelas preces e sobretudo pelas lágrimas derramadas pelo seu filho, pela conversão do seu filho. Foram muitos anos clamando e pedindo pela conversão de seu filho. E é bonito ver que quando Deus concede uma graça, e Ele concede muitas graças, Ele concede graça superabundante. Na liturgia das horas que nós rezamos tem um texto em que Santo Agostinho está falando da morte de sua mãe, e ele relata um pequeno diálogo nos últimos dias da vida de sua mãe. E a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, diz que sempre rezou a Deus pedindo que o seu filho fosse cristão, católico. E ela diz: e eu tenho a alegria de vê-lo como seu servo. Santo Agostinho foi bispo. Então veja que bênção. Mônica pediu a conversão do filho e Deus concedeu que, além de convertido, fosse bispo e fosse santo, o que é muito mais importante do que ser bispo. Ser santo é muito mais importante do que ser bispo. E foi um grande santo, e é um grande exemplo para nós até hoje. Nós vemos então na pessoa de Mônica, na pessoa de Santa Mônica, desta mãe que chora, que clama, que pede a Deus, nós vemos a figura daquela que intercede. A intercessão dentro da nossa fé é algo muito importante. Seja a intercessão de nós que aqui estamos, rezando pelos nossos, pedindo pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo esposo, pela esposa, pelos amigos, pelos pecadores, aqui neste mundo pedindo, e também a intercessão dos santos. Se nós que aqui estamos já fazemos muito bem quando pedimos a Deus por alguém, imagina aquele que já está na glória do céu, aquele que já goza da visão de Deus, também pede por nós. Então é o mistério da intercessão. Os nossos irmãos protestantes, eu falo irmãos por protocolo social, mas não são irmãos, são no máximo primos, né? Irmão é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Se não tem Nossa Senhora como mãe, então é no máximo um primo. Mas a gente fala os nossos irmãos protestantes, eles não entendem. É engraçado, né? Porque se eu entendo que, e eles rezam uns pelos outros, né? Reza por mim, eu vou orar por fulano, vou orar por Beltrano. Se entre nós rezamos e intercedemos, aí não acredita na intercessão dos santos. E a grande intercessora por excelência, a Santíssima Virgem Maria, toda pura, que diante de Deus pede por todos nós. Então vejam bem, o mistério da intercessão é justamente essa experiência humana que nós já conhecemos, que nós já experimentamos e que tantas vezes nos consola, né? É tão gratificante ouvir às vezes uma pessoa dizendo: vou rezar por você, não é? A pessoa está numa situação difícil, está passando por um problema, está numa hora difícil da vida, e alguém que diz com toda sinceridade de coração: vou rezar por você, é um alívio para a alma. Então essa experiência humana que muitas vezes nós fazemos, de saber que tem alguém pedindo a Deus por nós, essa experiência levada a um patamar muito mais alto, é a experiência que os santos fazem, que nós fazemos quando os santos intercedem por nós. E, como eu já disse, mais ainda, num outro patamar muito mais elevado, a Santíssima Virgem Maria como a grande intercessora.
Então esse é o grande ensinamento dessa liturgia de hoje, a intercessão. Que nós possamos primeiro rezar uns pelos outros. A oração tem um poder que nós não fazemos nem ideia. A oração tem um poder extraordinário. E também clamar a intercessão dos santos, a intercessão daqueles que podem nos ajudar. Outra coisa que essa grande santa também nos ajuda a nós refletirmos é uma visão que se tem da igreja, que se tem até mesmo sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, de que a igreja é machista e que não valoriza as mulheres. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo dizer uma coisa dessas, né? Essa mulher é para nós o exemplo de alguém que tem um papel importantíssimo. É só nós olharmos na história da igreja a quantidade de santas que existem, né? A força das mulheres. Eu me lembro que uma vez eu comentava isso e dizia, uma Santa Catarina de Sena, que era uma mulher analfabeta. Santa Catarina de Sena era analfabeta de pai, mãe e parteira, totalmente analfabeta. E ela simplesmente escreveu uma carta para o Papa. O Papa tinha saído da Itália, tinha se refugiado na França, estava escondido na França por motivo de guerra, por motivo de alguma coisa. Santa Catarina escreveu uma carta para o Papa dizendo, volte para a Itália, que o seu lugar é na Itália. E o Papa obedeceu. Só isso. E eu lembro que eu comentava até com Dom Pedro, falava, tá vendo? Que história bonita, né, Dom Pedro? Ainda dizem que as mulheres não são valorizadas na igreja. E ele disse, basta ser santas, né? Respondeu tudo. Qual é o nosso valor? Nosso valor é a santidade. Qual é a nossa beleza? A nossa beleza é a santidade. Santo Agostinho, que nós vamos celebrar amanhã, mas eu já vou falar um pouquinho dele hoje. Santo Agostinho tem uma frase que é maravilhosa. E ele diz assim, para o seu povo, para vocês eu sou bispo. Imagina que importância, né? Para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou batizado. E eu acredito muito mais na minha salvação baseado no batismo do que no episcopado. Ou seja, a nossa fé, ela está muito acima das nossas vocações específicas. Por isso que quando dizem que a igreja é machista, a igreja não ordena mulheres. Quem diz uma coisa dessas ainda não entendeu, primeiro, o mistério do sacerdócio de Cristo, que nós padres celebramos no altar, mas muito menos ainda entendeu a beleza da vocação cristã, porque quem estava aos pés da cruz oferecendo o seu filho também ao Pai, por toda a humanidade, era uma mulher. E a intercessão desta mulher trouxe essa salvação a todos nós. Então quem diz que a igreja não tem o mesmo olhar, ainda não entendeu o mistério da intercessão. O que significa essa presença, o que significa estar em comunhão com Deus, pedindo por todos. Nós, padres, oferecemos o santo sacrifício da missa, nós trazemos a graça de Deus ao mundo. Mas as mulheres que choram, que rezam, só nós olharmos os conventos das monjas que estão espalhados pelo mundo, constantemente pedindo pela humanidade, é que justamente muitas vezes sustenta a nós padres a estarmos no altar. Cristo por si mesmo salvou a humanidade e Cristo não precisava de ninguém. Por ser Deus, Jesus não precisava de ninguém para salvar a humanidade. Mas ele escolheu 12 apóstolos, ele enviou discípulos. Ele quis precisar das pessoas. E eu tenho certeza absoluta o quanto consolou o coração de Jesus quando olhou para baixo, no alto daquela cruz, e viu ali a sua mãe, de pé. E não só ela, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Cleofas, Maria Madalena, as mulheres que estavam, os discípulos, ó. Quem estava aos pés da cruz? Além de João, claro, as mulheres. Que Santa Mônica, que é um modelo de intercessora, mas que Maria, a grandiosíssima intercessora, ensine a cada um de nós também o nosso valor
diante de Deus, o nosso valor diante desse grande mistério que é a presença de Deus em nossas vidas, pela oração, pelo sacrifício, no caso de Mônica, de uma imagem tão bonita, as lágrimas de Mônica, as lágrimas da Virgem dolorosa aos pés da cruz, que alcançam tantas graças, para que também nós continuemos oferecendo a salvação ao mundo pelo santo sacrifício da missa. Que nós sempre nos sintamos amados e amadas por Deus e, acima de tudo, o amemos como Ele merece. Que Deus nos abençoe, que Santa Mônica interceda também por nós, para que sejamos cristãos segundo o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.